Conta-se uma história, eu estou passando para a parte final para orar com você. Conta-se a história de um homem que ele sempre tinha pensamentos positivos, de fé. E alguns, talvez estão me confundindo aqui, dizendo: não, pastor, você está pregando sobre pensamentos positivos. Não, eu estou falando de pensamento de fé, pensamento de poder, de vitória. Esse homem tinha pensamento de poder e de vitória, sempre. Ele era proprietário de um comércio. E a história conta que ele foi assaltado e aqueles homens, 2 homens, né, naquele processo ali do assalto, alvejaram ele com 2 tiros. E aquele homem caiu no chão, lá no seu comércio, todo ensanguentado. Os bombeiros chegaram e olharam ele naquela situação. Um dos paramédicos olharam para ele e falaram: aquela situação assim. E aí, ele dentro da viatura, perdendo sangue, e ele falou, e ele assim pensando: eu preciso ter pensamentos de vitória nesse momento. Eu preciso ter pensamentos de cura nesse momento. Eu preciso ter pensamentos de vida. E ele começou a pensar só em vida. Ele começou a pensar: eu vou sair dessa. Vai ser um sucesso essa cirurgia. Eu vou sair. Eu ainda vou ver minha filha casar. Vou ver minha filha se formar. E ele foi liberando esses pensamentos. É muito fraco. Muito fraco. E aí, quando ele desceu, né, da ambulância, quando a equipe de paramédicos receberam ele, começou: nossa, ele só ouvia essas vozes. Cada um que olhava para ele falava, sabe, coisas negativas. Por quê? Porque estavam pensando sobre ele, olhando para ele como alguém que já estava morto, como alguém que já não tinha mais saída, como alguém que já não tinha mais jeito. E a história conta que aquele homem olhou para o médico olhou para ele assim e disse: nossa, não tem jeito. E aí foi pedindo ali, né, os instrumentos cirúrgicos para o processo da cirurgia, né? Em um momento aquele homem ele falou assim: eu preciso agora ter uma atitude que vai mudar esse ambiente. E a história conta que aquele homem grudou na mão do médico e falou assim para o médico: me opere como alguém vivo, não como alguém morto. Diz que aquelas palavras gerou um ambiente de vida dentro daquela UTI. E o médico disse: ele está vivo, ele precisa viver. E aí o outro médico já chegou e viu aquele ambiente, os enfermeiros, a equipe toda foi tomada por um ambiente de vida. Sabe por quê? Tudo porque aquele homem tinha pensamentos de poder. Talvez você foi convencido que o seu casamento já não tem mais jeito. Você está olhando para ele assim, você tem pensamentos de separação, de divórcio. Talvez você está olhando, pensando assim para a sua situação financeira, para a sua célula, para o seu discipulado. Talvez você está pensando no cenário da sua empresa, por causa do tempo que nós estamos vivendo hoje, já não tem mais jeito. Mas eu quero desafiar você hoje. Muda a sua forma de pensar. Quando mudamos a nossa forma de pensar, mudamos também a nossa forma de crer. Quando mudamos a nossa forma de pensar, vida é liberada sobre nós. Fé é liberada sobre nós. Eu quero concluir esse tempo junto com você, dizendo 2 coisas. Por que nós somos tomados pelo medo? Eu vou orar por pessoas que têm sido aprisionadas pelo medo. Por que nós somos tomados pelo medo? Você precisa entender que o seu cérebro é uma terra. Os pensamentos são como sementes. Você escolhe qual semente que você vai jogar nessa terra. Você escolhe qual semente você vai adubar. O medo, ele entra na nossa vida através de pensamentos negativos. Pensamentos de morte. Você pode ver, você está tranquilo. Se você recebe de repente uma mensagem, se ouve uma reportagem, você vê alguma coisa, você é tomado de medo. Por quê? Porque o inimigo conseguiu atingir o seu cérebro, a sua mente. Ele conseguiu jogar lá sementes de pensamentos negativos. E se você fica adubando isso, pensando nisso o tempo todo, hoje é dia de arrancar essas sementes. Hoje é dia de silenciar essas vozes. Por quê? Por que hoje é dia de silenciar essas vozes? Porque a palavra do Senhor diz em 1 João 4,18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora
todo medo. 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você é amado. Você é cercado de bondade. Você é cercado do amor de Deus. E o amor do Senhor vai lançar fora todo medo. Todo medo. Você vai reinar em vida. Romanos 5,17 disse: pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você vai reinar em vida. Por que você vai reinar em vida? Porque os seus pensamentos não são pensamentos negativos. Porque os seus pensamentos são pensamentos de poder. Comece o seu dia. Comece a partir de amanhã. Comece a partir de amanhã, escolhendo quais pensamentos você vai acreditar. Antes de fazer qualquer coisa, acorde pela manhã, ali talvez na sua cama, erga os seus olhos aos céus, abra sua boca e fala: Senhor, obrigado por mais um dia. Se eu estou vivo, porque há um propósito na minha vida, eu decido pensar coisas boas nesse dia. Eu escolho pensamentos de paz e não de mal. Escolho pensamentos de vitória e não de derrota. De alegria e não de tristeza. De paz. Escolho pensar que fui perdoado pelos meus pecados. Decido escolher pensamentos de perdão e não de culpa.